Boa tarde, hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2016. E nesse feriado do Dia de Santos Reis, nós iremos entrevistar aqui no estúdio o vereador de Natal, Fernando Lucena, do PT. Vamos falar sobre as ações na Câmara Municipal de Natal no ano de 2015 e o planejamento do PT para as eleições de 2016. O RN Acontece começa agora. Aqui comigo o vereador da cidade de Natal, Fernando Lucena, do PT. Vereador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Estamos aqui já no ano novo, 2016, para fazer o bom debate. Vereador, e a gente começa o nosso bom debate, como o senhor sempre fala, fazendo o balanço sobre o ano de 2015 na Câmara Municipal de Natal. Qual o resultado desse ano, vereador? Muito positivo. Eu acho que a Câmara de Natal está de parabéns, porque nós tivemos alguns problemas. O prefeito Carlos Eduardo jogou muito pepino para os vereadores, como, por exemplo, a licitação do transporte. Ele queria que fosse 90 dias ou então ele faria. Eu acho que isso era o que ele queria fazer. Nós conseguimos melhorar o projeto, que era muito ruim, e ainda aprovamos a lei. E cadê o prefeito? Ou seja, porque eu acho, Ana, que o transporte público de Natal, além de péssima qualidade, é caro. E esse debate foi feito o ano de 2015 inteiro. E simplesmente o prefeito botou debaixo do tapete e deixou para lá. É o executivo que tem que fazer isso, nós fizemos a nossa parte, mas a Câmara de Natal fez a sua parte muito bem feita, projeto atualizado, ar-condicionado para ônibus, piso baixo, enfim, acessibilidade, todas as condições para que Natal dê uma melhorada no transporte público. Mas o prefeito não anda de ônibus, ele não está muito preocupado com isso. Agora, vereador, o senhor tocou em um aspecto nevrálgico do ano de 2015. A licitação do transporte público, o projeto foi proposto pelo Executivo, votado na Câmara, parte vetado pelo Executivo, sancionado e em outros momentos também derrubado o veto na Câmara Municipal. Tudo em um acordo com a Prefeitura. Só que esse projeto da lei da licitação do transporte público, agora, ela foi questionada ou está sendo questionada no Tribunal de Justiça. Não é contraditório, vereador? Demais. O prefeito é uma contradição em si. Ana, vamos começar aqui pela bilhetagem eletrônica. São duas leis aprovadas pela Câmara, duas leis, né? E um decreto do prefeito. E o Ministério Público, pelo meio dessa enrolada toda, dizendo que era em 90 dias que tinha que ser plantada a bilhetagem eletrônica. Isso era 2010. Tanto a licitação do transporte como a bilhetagem eletrônica era para ser feita em 2010, nós estamos acabou 15, estamos em 16 e eu não acredito nem na licitação e muito menos na bilhetagem eletrônica. Ou seja, nós vivemos um momento em Natal o seguinte, este prefeito, na minha opinião, não tem mais autoridade moral nenhuma de fazer a licitação do transporte público e qualquer atitude, porque ele é desmoralizado o tempo todo pelo Seturne e eu não sei o que é que há, porque ele não reage, né? O Seturne não cumpre, faz os acordos e não cumpre e o povo é que fica a mercê exatamente de um prefeito que não tem mais condições de fazer nada. Eu digo o seguinte, o transporte do Natal é a raposa cuidando do galinheiro, ou seja, os empresários fazem o que querem, da forma que querem, não pagam imposto, não tem nada, enfim. Cidadão, se depender do transporte de Natal, você vai andar de bicicleta, porque a tendência é piorar. Vereador, para o cidadão comum, é estranho pensar que Natal nunca teve uma licitação do transporte público e parece estar travando. O senhor, inclusive, traz uma visão pessimista de que a licitação não vai sair em 2016. O que ocorre, vereador? Olha, Natal é a única capital do Brasil que não tem nenhuma legislação sobre transporte público. Na SEI do transporte, nós descobrimos isso. Ana, você, olha só como o prefeito Carlos Eduardo é bom para esse empresário, é uma coisa séria. Veja bem, se você parar o seu carro e levar uma multa, dos amarelinhos ou qualquer coisa, você paga a sua multa e só recebe o documento, depois pagar a multa. Os transportes coletivos, não. Nos últimos 20 anos, eles nunca pagaram uma multa desse tipo. Todos os anos, os ônibus 725 ônibus são emplacados sem pagar as multas de trânsito. Depois vem o segundo ponto. Todos os impostos e multas de 11 milhões, prescreveram 6 milhões e tem 400 mil reais ajuizado. Então, é realmente um descalabro. Como é que o prefeito fala em crise, tem 11 milhões para receber e não cobra? Quando fizemos essa SEI, entregamos para o Ministério Público, não sei como é que anda. Quando reabrir agora, eu vou visitar o Procurador-Geral para saber o que é que foi feito. Dados não são meus, Ana, da STTU e da CEMUT, dados oficiais do governo.
Portanto, se não está sendo apurado, se ninguém está apurando, eu não sei mais quem apelar. Vou apelar para o Papa Francisco, quando ele visitar aqui, eu vou entregar o relatório da CEI para ele. É a única forma que tem. Vereador, um dos últimos projetos aprovados na Câmara Municipal de Natal em 2015 foi o projeto do orçamento, da Lei Orçamentária Anual de 2016. Algumas emendas foram postas, outros artigos do projeto mantidos. Qual o resultado que vem para 2016 desse orçamento aprovado em 2015? Veja bem, Ana, para mim a única modificação que houve para melhor é que na LDO do ano passado eu coloquei que só seria gasto, só rebandejaria o preço, as pedaladas fiscais, só poderia ser feita de até 3% do orçamento. Né? Agora, isso você tirava educação, saúde e assistência social, isso é 90%, quase 90% do orçamento. Este ano nós avançamos para 10%, por incrível que pareça, mas incluindo essas 3 secretarias. Nós vamos fiscalizar do ano passado e deste ano, porque o orçamento o povo tem que saber onde é que você gasta o seu dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro e não cobra. A COSERN deve 37 milhões ao município de Natal, dá 2 folhas de pagamento, não cobra. Procurador, faz o quê? Essa procuradoria serve para quê? É preciso que a gente faça os questionamentos para que o cidadão, que é o dono do dinheiro, o prefeito não é dono de nada, o vereador não é dono de nada, o dono do dinheiro é o povo precisa saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. E nós vamos fiscalizar, fizemos isso, a Câmara tem feito isso, parabéns aos 29 vereadores aqui, a Câmara foi uma legislatura muito positiva do ponto de vista de derrubar veto do prefeito, fez isso, né? Eu acho que isso é muito positivo para o Poder Legislativo de Natal, mas tudo que foi feito para envolver a Câmara, para que a Câmara fosse responsabilizada, a Câmara reagiu e fez direito. Agora o prefeito entra na justiça contra os acordos feitos por ele, lei promulgada por ele. Não dá para entender o que é que esse prefeito quer. Realmente eu digo sempre que o prefeito Carlos Eduardo é um prefeito que trabalha para os ricos de Natal. É muito pouca gente, 10, 15, 20%, mas ele só se preocupa com esses 10, 15, 20%. 70, 80% da população, a prefeitura não existe, não funciona e simplesmente ele não respeita essa população mais carente de Natal. Vereador, o senhor integra a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal. Saúde na capital potiguar, que agora ganhou um hospital municipal em troca do fechamento de 2 unidades menores. Qual a avaliação que o senhor faz desse fato? Ele está trocando 6 por meia dúzia, Ana. Veja bem, você tem hoje a Saúde de Natal, desculpe aí, que é o quê? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do descaso do prefeito com a população mais pobre. A UPA de Pajuçara. Essa UPA é uma UPA tipo 2, 700 atendimentos diários. Eu acho que as UPAs é um avanço muito grande. Não é? A previsão de inauguração, Ana, 27 de abril de 2015. Depois, 30 de julho de 2015, 30 de setembro de 2015, estamos em 16 e a UPA não foi inaugurada. Você imagina para a população da Zona Norte o que é ter 700 atendimentos diários, de boa qualidade, porque o governo federal bancou 2.115.000 para construir o prédio. O prédio está pronto. Por que o prefeito inaugura? Esperando as eleições. Quer dizer, é esse tipo de política que o povo não aguenta mais. Quer dizer, aí você prejudica. Quantas mil pessoas foram prejudicadas nesse período para me inaugurar num ano eleitoral? E ainda se fala em campanha eleitoral antecipada. Está fazendo. O hospital lá se pagou 3 meses de aluguel de 150 mil reais. A transferência das quintas, nós estamos pagando 62 mil há mais de 5 meses. Isso é dinheiro público. E está lá fechado, não tem nada. Ou seja, como eu sou da Comissão de Saúde, isso está no relatório, eu estou mandando para o SUS, eu vou fazer minha parte, Polícia Federal, Ministério Público Federal, que eles investiguem, porque como é que eu alugo um prédio com a previsão de se mudar daqui a 5 meses, eu fico pagando com dinheiro público, aí está lá a maternidade que funciona precariamente, e a outra sendo pago um aluguel sem ter nada. É muito dinheiro num ano de crise, mas não parece crise para o prefeito, basta ver o que ele tem feito, pôr em circo, né? Você imagina, Ana, esses 5 milhões e 200 gastos com a iluminação natalina, poderia colocar a lâmpada de LED em todas as ruas de Natal. Uma redução de 90% da conta de luz para a prefeitura e para o cidadão, né, que paga essa luz, e simplesmente daqui a 3 ou 4 meses estará um grande depósito de lixo. E a lei, de minha autoria do vereador Márcio Gugel, garante que 70% será aproveitado. Só que eu filmei do ano passado toda a iluminação,
Filmei este ano, paguei para filmar e vou entregar de presente ao Ministério Público para que investigue por que não se cumpre a lei e porque se joga tanto dinheiro público como não fosse do cidadão que comprou um picolé, que pagou conta de luz muito cara, que comprou feijão, que comprou arroz. Isso é um dinheiro tirado da população e mal empregado. Portanto, nós vamos continuar firme em 2016 fiscalizando a Prefeitura de Natal. Vereador, a gente vai agora para um breve intervalo, porque na volta eu vou questionar o senhor sobre o seguinte: qual o reflexo da crise do PT nacional no PT local? Daqui a pouquinho a gente volta. Chega agora o intervalo. Estamos de volta com o RN Acontece e a gente continua a nossa entrevista com o vereador de Natal, Fernando Lucena. Vereador, no finalzinho do primeiro bloco, eu questionava o senhor sobre qual o reflexo da crise nacional do PT para o PT do Rio Grande do Norte. Qual é, vereador? Veja bem, Ana, as eleições municipais refletem muito a questão local. Se não fosse isso, a gente não teria perdido para Miguel Mossoró em 2008, né? A gente tinha o apoio de Vilma, a gente tinha o apoio do Carlos Eduardo, a gente tinha o apoio do presidente Lula e perdemos para Miguel Mossoró. Então, significa dizer que a questão nacional fica de fora. Não quer dizer que não vai refletir em algumas questões, algumas pessoas irão utilizar-se disso. Mas o mineiro é um homem limpo, decente, o PT do Rio Grande do Norte não tem nenhum escândalo envolvendo o PT do Rio Grande do Norte. É um partido aqui, tem história em Natal, tem história no Rio Grande do Norte, temos a senadora, temos, enfim, já disputamos as eleições no segundo turno. Portanto, eu não vejo isso como uma preocupação. Eu acho que nós temos que discutir o que interessa ao povo de Natal. O povo de Natal que está querendo mudar esse ciclo. Eu acho que a eleição do Robson Faria, Ana, ela mudou tudo, né? Nós enfrentamos 7 ex-governadores, nós enfrentamos 98% dos deputados estaduais, 98% dos prefeitos, quase 100% dos prefeitos e boa parte dos vereadores. Ficamos só, praticamente. Mas, e o que é que o povo disse? Não queremos mais este modelo. Esse modelo está ultrapassado, esse negócio de família, de oligarquia, isso não dá certo, porque não deu nos últimos 50 anos. E eu acho que é isso, não só para o PT, mas também para esse debate político que vai acontecer agora em 2016. Portanto, nós estamos tranquilos com relação a isso, preparados para enfrentar o debate. Eu acho que nós temos aqui a apresentar a proposta. O povo quer saber o que é que vai ser feito pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo transporte público, que eu acredito só um prefeito realmente vindo com um resultado muito positivo das urnas terá condições realmente de fazer uma reforma no transporte público de Natal, para que o cidadão realmente entre no transporte de qualidade e por um preço barato. Então, esse é o debate que temos que fazer, essas são as questões locais e nós estamos preparados para isso. Vereador, o senhor falou sobre a senadora Fátima Bezerra, citou o nome da senadora Fátima Bezerra. Senadora Fátima, que rompeu a corrente dela com o governador Robson Faria, mas o PT se manteve aliado do governador Robson Faria. Esse aspecto da principal líder do PT no Rio Grande do Norte, no cenário nacional, a senadora Fátima, está rompida com a gestão da qual o PT faz parte. Isso fragiliza a legenda? Não. A senadora vai para as ruas conosco, vai para as ruas com o mineiro, e esse rompimento é apenas uma questão de ponto de vista, até a respeito, porque também quando o PT estava apoiando o Carlos Eduardo, eu fazia oposição. Isso tem muito dessa coisa, é local, mas a senadora virá para as ruas de Natal para travar essa luta junto conosco e é uma pessoa decisiva para as eleições de 2016, na nossa opinião. Portanto, esperamos o apoio do governador Robson e da senadora Fátima. Já imaginou o mineiro com o Fátima de um lado e Robson do outro? Né? É imbatível, eu acho isso. Vereador, o senhor fala sobre a candidatura do deputado mineiro e a possibilidade de apoio do governador Robson Faria. Mas a base de apoio do governador Robson Faria tem outros candidatos, além do deputado mineiro, advogado Luiz Gomes, do Partido Ecológico Nacional, secretário George de Câmara, do PCdoB, e a possibilidade de um candidato próprio do PSD. Em não contando com o apoio do governador Robson Faria, o PT rompe com o chefe do executivo? Isso é uma discussão mais para frente. Eu acho que não. Eu acho que nós... O PT é um partido diferente dos demais. O PT, apesar de hoje ser obrigado a fazer o toma lá da cá em Brasília, nessas condições que nós estamos, aqui nunca houve isso. O PT apoiamos Robson naquele momento, achamos que é um grande governador e é o melhor governador da história do Rio Grande do Norte. Acho que o governador irá nos apoiar no segundo turno, caso ele não venha, mas eu acredito que o governador Robson virá, sim, o PSD virá junto conosco nestas eleições. O governador é um homem de palavra, um homem muito sério, muito decente. Eu admiro muito o governador, gosto muito dele. Foi uma pessoa assim que tinha de lados diferentes, mas eu acho que nós temos uma coisa em comum. O Robson é um homem entusiasmado
pelo Rio Grande do Norte, ele gosta do povo, e eu também gosto do povo, acho que isso é o ponto central. Quando você tem um político honesto e que gosta do povo, a mudança virá de qualquer jeito. Então, Robson, eu digo sempre e tenho dito, o Rio Grande do Norte jamais será o Rio Grande do Norte depois do governo Robson Faria. Ele vai fazer as mudanças e o povo está compreendendo essas mudanças e que nós vamos avançar muito, e tenho certeza que o governador virá apoiar o candidato do PT. Agora, vereador, o governador, independente do candidato que ele escolher, seja o candidato do PT ou outro qualquer, isso não vai fragilizar a base, não do PT, mas de apoio ao governo do Estado, já que tem 4 pré-candidatos lançados de apoio ao governo? Não, eu acho, Ana, que o governador ele é o magistrado desse momento. Eu acho que o governador, ele irá ver qual é a melhor opção. O governador esteve com todos esses companheiros, aqui eu não estou querendo excluir o PCdoB, nem o PAN, nem um partido desses que nos apoiaram. Eu acho que todos estamos no mesmo barco. Eu acho que no segundo turno das eleições está garantido, um desses candidatos estando no segundo turno, o governador irá para as ruas. Eu acredito que vá logo de cara com o Mineiro, mas se não acontecer, irá apoiar o candidato do PT no segundo turno, com certeza. Aliança, vereador, com quem o PT vai caminhar no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de Natal? De onde estão vindo as conversas? Nós conversamos com o PV, temos conversa com o PSD, temos conversa com os outros partidos aliados, vamos sentar com o PCdoB. Eu acho que é muito cedo, eu acho que até como mudou os prazos, vamos até agora até março, né? Nós vamos ter um período muito bom aí, que eu faço parte dessa comissão de conversas com os demais partidos. Mas nada que saia da base aliada do governador Robson Faria. Eu acho que nós não vamos fugir muito disso, porque se fugir, nós não vamos ter o discurso do acordão que está acontecendo. Não sei como é que alguém... Diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. O prefeito quer cair 3 vezes no mesmo lugar. Ele não se inteirou com a derrota de Fátima para Miguel Mossoró, não se inteirou com a do primo, o Henrique, com o acordão, e está fazendo um acordão agora para 16. Quer dizer, raio cair 3 vezes no mesmo lugar, Carlos Eduardo, só você não vê que esse negócio está errado. Mas é o problema dele lá, nós vamos se manter unidos, a base aliada do governador Robson, vamos sentar o Carlos Eduardo e com certeza iremos à vitória. O senhor deve ser candidato à reeleição. Como é que vai se compor o PT na chapa proporcional? Vem uma chapa puro sangue, como é chamada no jargão do jornalismo político, ou o PT admite se compor com outras legendas? Olha, é muito difícil. Nós já tiramos em 2 resoluções do Diretório Municipal que nós vamos só. Porque toda vida, em 2008 eu fui o vereador mais votado da história do PT e fiquei de fora, fiquei na primeira suplência, né? Então essas alianças dependem muito de como será feita, mas o PT já tirou que nós vamos chapa puro sangue, como você colocou. Nós vamos ter uma chapa, uma nominata boa, queremos eleger 3 vereadores em Natal e vamos trabalhar para isso com nossos companheiros e com o companheiro Mineiro, que é um candidato muito forte para prefeito de Natal, é um pré-candidato. Vereador, se a gente pensar do ponto de vista global da cidade de Natal, a administração do prefeito Carlos Eduardo tem sido marcada por algumas obras inclusive que vieram no PAC da mobilidade e no PAC das obras da Copa do Mundo. Se nós pensarmos do ponto de vista global, quer dizer, o governo federal do PT alicerçou a gestão que hoje o PT vai enfrentar. Como é que você avalia esse cenário? É uma cobra de 2 cabeças, né? Eu sempre digo isso. É como o PMDB. Você quer tem uma coisa mais desastrosa para um partido que uma aliança com o PMDB, em termos de PT? Você tem hoje o PMDB mandando no país inteiro, 7 ministérios e conspirando contra o governo. A Dilma, eu conversando do PT, eu digo, tem sangue de barata, porque eu não toleraria, jamais aceitaria uma coisa dessa. Mas é assim, quer dizer, o Carlos Eduardo usa, inclusive hoje, as obras do governo federal, para dizer que foi ele que fez, Saúpa, esse hospital, a maioria dos recursos para bancar é R$1 milhão todos os meses do Ministério da Saúde, enfim. Mas é esse pacto federativo que eu não compreendo, porque nós vivemos o seguinte, Ana, nós não vivemos nem no parlamentarismo, porque é o que parece, você tem os partidos, cada partido para apoiar o governo tem que ter um ministério, 2 ou 3, estatais, etc., né? Mas com um poder independente. No parlamentarismo, você se elege, forma aquela coligação e elege o primeiro-ministro. No Brasil nem tem nem primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro hoje é o Michel Temer, de fato, né? E fica nessa situação, você fica na mão de grupo e o PMDB agora virou assim, 3 facções, a do Temer, a do Cunha e a do Calheiros. Você imagina, quando era unido não prestava, agora dividido em 3. É uma desgraça, mas é o que nós temos, Esperamos sair dessa crise. Essa crise é muito mais, na minha opinião,
plantada, realmente ela existe, mas ela é muito piorada, a questão da inflação. Eu lembro que eu tenho um menino, eu fui pagar o lanche do menino, era R$5. Eu fui 5,50. Mas por que 50? Não, porque estão falando na inflação aí, já botou 50 aí no preço, não é? Ou seja, tem muito disso, né? Tem muito disso, há essa coisa, a situação não é fácil, mas houve a recuperação do salário mínimo agora, uma boa notícia para os trabalhadores, e eu acho que nós começamos a mudar aí com o reajuste do salário mínimo, que é um reajuste correto, e que só sabe o que é o salário mínimo, mas é muito pouco o salário mínimo. Tem 10 mil vagas para me arranjar, 10 mil empregados hoje para ganhar o salário mínimo. Não é? Então, mostra que o salário mínimo tem um poder de compra razoável e que nós vamos sair dessa crise e vamos ganhar as eleições de Natal e acho que boa parte do país. Vereador Fernando Lucena, do PT, muito obrigada por suas informações, suas análises aqui no RN Acontece. Ana, eu que agradeço o Espaço Democrático, a Band, né? E a você pela seriedade como você trata o jornalismo no Rio Grande do Norte, dando um espaço tão importante para mim, coisa rara, mas que eu agradeço de coração. Muito obrigada, vereador. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Band e Mulher com Juliana Selle. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você. Até amanhã.